3 lições que eu aprendi com o professor Hélio Couto. Quer saber? Então vem comigo. Aloha, sejam bem-vindos ao canal da Quântica, eu sou a Célia Salerno e hoje eu trouxe um vídeo a pedido de algumas pessoas explicando se eu acredito no professor Hélio Couto ou não. E se acredito por quê? Muito bem, eu vou contar uma breve história da minha vida, né? Eu acho que algumas pessoas sabem, outras não, nem tanto. Quando eu cheguei aos 42 anos, hoje eu tenho 48, né? Vou fazer 49 em breve, se Deus quiser. Quando eu cheguei aos 42, eu tive uma crise, né? Eu tive uma crise dos 40 e eu tinha uma vida completamente diferente que eu tenho hoje. Eu tinha o que ele fala, né? O que ele chama de casa, carro, apartamento, um bom emprego, estava bem animicamente, fisicamente, mas eu tinha uma deficiência, que era uma deficiência talvez atrelada à espiritualidade. O que eu acredito ser espiritual hoje? Eu acredito ser espiritual algo não focado no misticismo ou na religião, porque eu sempre fui muito mística. Eu venho de uma família que era altamente católica e que meus pais depois se focaram na Umbanda e, enfim, eu aprendi tudo que fosse relacionado à Umbanda, ao misticismo, ao esoterismo, enfim. Só que quando eu cheguei nessa crise dos 40, eu entendi que alguma coisa estava faltando e era o lado racional. Por conta disso, eu comecei a focar no estudo do universo, ou seja, tudo aquilo que era uma cosmovisão, tudo aquilo que era focado a como a ciência vê a questão da existência por si, a existência do universo, a existência do humano, da existência das coisas, como a matéria era feita, enfim. E eu comecei a procurar tudo que fosse relacionado ao universo. Eu caí nas graças do professor Hélio Couto. Por que eu falo cair nas graças do professor Hélio Couto? Muito embora, como física, eu discorde de algumas coisas que ele fala, a gente tem que entender que quando ele traz a questão da física quântica, em alguns aspectos, a física quântica aqui é vista como uma analogia. É como se fosse semelhante a alguma coisa. Okay? Não podemos dizer que tudo que ele traz, como por exemplo a questão da antimatéria, enfim, seja ao pé da letra, porque não funciona assim, não é assim que a antimatéria funciona dentro da matéria, e enfim, tem algumas particularidades que eu não vou entrar aqui. Veja bem, eu não estou de forma alguma discordando dele, eu entendo a maneira como ele aborda a física quântica e o que ele quer trazer nessas analogias. E sou completamente de acordo, porque ele trabalha muito mais a questão mental, a questão emocional. E, na verdade, é disso que as pessoas precisam, né? Precisam entender a questão do autoconhecimento. Então, a primeira lição que eu aprendi com ele é, perante as abordagens, perante tudo aquilo que vem para você, todas as informações, sempre é muito bom você ter o seu ponto de vista, sempre é muito bom você se capacitar por si só, ou seja, correr atrás da informação para saber se essas informações realmente são verídicas, são reais ou não. E por conta disso foi que quando eu comecei a estudar essas questões do Hélio Couto, né, eu entendi que se fazia necessário muito mais. E foi por isso que eu entrei na graduação da licenciatura em Física, para entender realmente se o que ele falava, e não somente ele, o Amit Goswami, o Alan Wolfe, enfim, entre outras pessoas que estudam essa questão da física quântica, ser ou não ser espiritualidade, enfim, não é somente do Hélio Couto, né, mas eu entrei por ele. Eu acho que a maioria das pessoas que começam a estudar essa questão espiritual entra em contato com as palestras, os livros, inclusive a ressonância harmônica dele. Então, isso é benéfico, sim, não é ruim, porém, se faz necessário a pessoa se capacitar mais, estudar mais para entender se aquilo de fato é ou não é real.
e até onde isso é real, ok? Então, essa foi a primeira lição. A primeira lição é sempre querer mais conhecimento, sempre ir pela psicoeducação, ou seja, se educar para você ter um autoconhecimento melhor, para você se conhecer melhor. Isso é o que vale. Não interessa se a física quântica é ou não é espiritual, se a espiritualidade aceita ou não aceita. O que interessa é o teu desenvolvimento, o seu desenvolvimento como pessoa. E nisso, o Hélio Couto é nota 10. A segunda lição que eu aprendi com ele foi a questão da ressonância harmônica. Eu não vou aqui dizer se a física condena ou não condena, se realmente existe uma telepatia, uma correlação quântica. Eu não vou falar nada disso, porque aí a gente iria se estender demais. Mas muito embora tudo aquilo que a ressonância harmônica se propõe a trazer não seja fundamentado pela física quântica, veja bem, não seja fundamentado pela física quântica, é fundamentado pela questão da espiritualidade. E somado a isso, tem um aspecto muito positivo nesse processo, né, de ressonância que ele traz. Ele diz o seguinte: para você fazer e validar a ressonância harmônica, você precisa estudar. E de fato, você precisa estudar bastante. E é aí que ele ganha pontos. Porque no momento que você estuda, no momento que você tem essa psicoeducação, a sua consciência expande. Então, a questão aqui não é essa conexão direta ou não direta com o espírito, com a mente dele, enfim. A questão aqui é o que ele traz para você. A abordagem e a proposta que ele traz para você expandir cada vez mais e mais a sua consciência. E a terceira lição, e não menos importante, que isso me levou a fazer um estudo mais aprofundado da questão dos níveis de consciência, foi quando ele traz a questão da pirâmide de Maslow, né? E ele fala sobre casa, carro, apartamento, sobre segurança, sobre realização profissional, sobre status, enfim. Você não deve se alienar somente ao primeiro nível dessa pirâmide. Você deve almejar outras questões para a sua vida. Isso é o básico, gente. Existem outros estudos focados na questão dos níveis de consciência e, de fato, ele tem toda a razão. Não somente ele, como Maslow. A pessoa ela deve pretender uma evolução. E essa evolução deve ser em todos os aspectos da vida. Deve ser na questão mental, na questão física, na questão espiritual, na questão profissional, enfim, em tudo isso. E realmente ele traz essa abrangência para todos, para que todos entendam que não basta casa, carro, apartamento. Você tem que ir além. E diante disto, diante desta proposta, com este vídeo eu reabro novamente a questão do despertar, a questão do discover e a questão do religar, que são itens essenciais para quê? Para o seu autoconhecimento. Então, com este vídeo, eu inicio mais uma série focando no despertar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tudo que eu falei faça sentido para você que está na ressonância, para você que está estudando as coisas que o professor Hélio Couto manda. Não estou aqui, novamente, para falar mal dele, nem para falar bem. Apenas eu estou trazendo a minha vivência com tudo aquilo que ele traz para as pessoas. E de forma alguma, eu estou sendo Caxias, né? Ou talvez até hipócrita, dizendo, mas ela é física, ela não deveria apoiar. Eu apoio no sentido moral, eu apoio no sentido espiritual, que o que ele traz, que é a proposta dele, basta você abrir o site dele, que a primeira coisa que diz é que tudo aquilo que ele trata é de cunho espiritual. E realmente ele deixa isso muito bem claro. Em momento algum ele se propôs a dizer que ele era um físico, que ele vai estudar as ciências naturais e por aí vai. Então, por isso, e pela sua clareza, é que eu concordo e apoio, mesmo que ele não precise, obviamente ele não precisa disso, todo o trabalho que ele vem fazer. Então, professor, todo o meu respeito para o senhor e para quem segue, obviamente, o trajeto do Hélio Couto, que nada mais é do que uma das infinitas possibilidades para a sua vida. Espero que tenham gostado, se concordam,
falem aqui, se não concordam, também falem. Eu concordo em discordar com vocês, sou muito da paz, para quem gosta, para quem não gosta. Não cultuo haters, não tenho nada contra eles, porque é um nível de consciência, é uma forma como as pessoas pensam, mas não é meu caminho, não é meu sendeiro. É isso, gente. Curtam, comentam, compartilhem. Beijos. Aloha. Até o próximo.